capítulo 30, ele vem a descrição da pia de bronze. Como era a tal da pia de bronze? É claro que era feita de bronze. E nessa pia era colocado água para os sacerdotes lavarem os pés e as mãos antes do sacrifício. Porque caso eles entrassem lá na congregação, lá no tabernáculo, sujos, a Bíblia diz que eles morreriam na mesma hora, irmãos. Olha como era sério o negócio. Não podia ser feito de qualquer maneira, de jeito nenhum. Tá bom? Eles tinham que lavar os pés e a mão bem lavados na pia de bronze para poder entrar, tá certo? Também tinha o azeite da unção. Nesse mesmo capítulo a gente vai estudar sobre o azeite da unção. O azeite da unção foi feito pelo próprio Moisés, tá bom? Com algumas especiarias, como a mirra, a canela, cálamo e o azeite, né? O azeite que virou essa tal dessa santa unção, tá bom? O que é que eles fizeram com essa unção feita por Moisés? Eles ungiram tudo que tinha lá no tabernáculo. Eles ungiram o utensílio, eles ungiram a arca, tá bom? Eles ungiram tudo. E também, inclusive, ungiram o Arão e os seus filhos, tá bom? Para que eles fossem dignos de ministrar no sacerdote. E também agora nós vamos falar do incenso sagrado. O que era o incenso sagrado? O incenso sagrado era feito com especiarias aromáticas, tá bom? Vocês vão ver lá que tem um nome: estoraque, orixa, galbano, tá bom? Isso eram especiarias, tá? Então não se assuste, eram especiarias, tá? E também ele foi feito com incenso puro. Só que tem um detalhe: todos tinham a mesma quantidade, a quantidade de um, a quantidade de outro, e o Moisés juntou tudo e fez esse incenso sagrado, tá bom? Esse incenso sagrado, ele era feito especialmente para o Senhor. Ninguém podia copiar essa fórmula, esses ingredientes. Porque se uma pessoa, por acaso, copiasse esse ingrediente e fizesse um perfume parecido com esse, ele era exterminado do meio do povo na mesma hora. O capítulo de hoje é o capítulo 31. O capítulo 31 fala dos construtores do santuário. A Bíblia diz que Deus reservou algumas pessoas para construir o santuário e deu a eles inteligência, sabedoria, tá bom? E habilidades. Por quê, irmãos? Olha só, é difícil a gente até ler e entender cada detalhe. Imagine para o povo. Então, só alguém que tivesse uma capacidade específica para poder construir o santuário da mesma forma, né? Sem errar nada, nenhuma medida, da mesma forma que o Senhor pediu. Entre esses homens, a Bíblia destaca um, que se chama Bezaleel. Bezaleel, a Bíblia diz que Deus encheu ele do Espírito de Deus, de sabedoria, de inteligência, de entendimento e de habilidade nas artes, para elaborar projetos e trabalhar com ouro e prata, e lapidar pedras de engates e detalhes de madeira para todo o trabalho, toda a arte. Olha só, então Deus, ele fez o povo dele, algumas pessoas do povo dele, ter uma inteligência superior para poder construir, tá bom? Um santuário para ele. E o último tópico, penúltimo, a santidade do sábado. Nós já estudamos, né, que naquela época o sábado era levado muito a sério, era um dia santificado e sagrado. Então, Deus diz, olha, guardai o sábado, porque santo é para vocês. Aquele que profanar no dia de sábado, o que aconteceria? Morreria. Tá bom? E qualquer que fizesse alguma obra, tá bom? Que andasse, que passeasse, que trabalhasse qualquer coisa, tá bom? Que não fosse ficar na sua tenda, morreria, irmãos. Então, no sábado, eu acho que ninguém via ninguém, era uma coisa muito séria, porque se você quebrasse o sábado, você morreria. Olha só. Né? E por fim, fala das 2 tábuas da lei, irmãos. A Bíblia diz que as 2 tábuas da lei eram feitas de pedra, só que um detalhe importante é que elas eram escritas com o dedo de Deus. O próprio Deus escreveu com seu dedo nas pedras, irmãos. Era algo muito santo, muito valioso. E a Bíblia diz que quando Moisés ele desce do monte, ele entrega essas tábuas para ser colocada lá no santuário, tá bom? Então essas pedras elas vão ser guardadas dentro da arca, lá no lugar santíssimo, tá bom?
Gente, uma coisa que eu quero esclarecer. Todas essas regras, essas leis, elas vão se repetir. Algumas pessoas têm me perguntado, Ariane, por que que repete tanto? Nós vamos para Levítico e vai repetir tudo isso de novo. Porque, irmãos, o que nós lemos até agora foi a instrução que Deus deu para ele lá no monte. Aí, a partir de amanhã, que ele vai descer do monte. Ele não desceu ainda. Isso aqui é só a instrução que Deus dá para ele lá no monte. Quando ele descer do monte, que ele vai falar tudo pro povo de novo. Por isso que se repete, tá bom? Então, ele ainda não desceu do monte. Quando ele descer, que é só amanhã que ele vai descer, tá bom? Quando ele descer do monte, aí que ele vai dar realmente, novamente, a instrução pro povo. Instrução que ele ouviu do próprio Deus. Amém? Esses foram os capítulos de hoje.